Olá, queridos irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre o dom de curar. O que eu vou dizer aqui é a minha opinião, é a forma como pastor Watson, vejo essa questão. Talvez você não goste do que eu vou falar, mas eu vou falar porque acho que o que vou dizer pode ajudar as pessoas e acho também que exprime uma verdade conforme eu entendo. Eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia e sou uma pessoa também que olha o que está acontecendo ao meu redor. Não sou cego, não. Olho e procuro ver. Portanto, aí vai o que eu penso acerca do dom de curar. E digo isso porque hoje existem pessoas que curam e que dizem que curam. São pastores, missionários, bispos, etc. São padres e guias religiosos. Você tem isso no candomblé, você tem isso no espiritismo. Pessoas que curam e dizem, eu tenho o dom de curar. Nós sabemos que as curas, elas se dão de duas formas, pelo menos assim entendo. Primeiro é a cura científica. É aquela cujas pessoas que curam são os médicos. E os médicos, eles seguem um tratamento para a cura. Esse tratamento ele existe por causa de experiências que são feitas antes, cujos resultados, se são eficazes, então se convertem em remédios, se convertem em tratamentos. Eu acredito também que há curas milagrosas. São aquelas instantâneas, sem tratamento, que a medicina não explica. É o caso de uma pessoa que está desenganada pelos médicos, todos os exames mostram que não tem mais jeito, e de repente aquela pessoa melhora e continua a viver, e vive normalmente com saúde. Essa para mim é uma cura milagrosa, e ela existe, sem dúvida nenhuma. Vamos primeiro para a Bíblia. Há 3 grandes momentos de cura na Bíblia. Claro que há curas fora desses momentos, tudo bem, mas são muito poucas. Os relatos são muito poucos. As curas se dão em 3 momentos. Primeiro momento, com os profetas Elias e Eliseu, do Antigo Testamento. Na vida deles, várias curas são feitas. Cada um chega a ressuscitar morto, uma pessoa que estava morta, eles ressuscitam. E há uma explosão assim, de milagres e de curas feitas por eles. É interessante que Elias é considerado o pai dos profetas. Ele foi um dos primeiros profetas, no sentido bíblico, do Antigo Testamento. Ele é o pai dos profetas. Eliseu foi o seu discípulo e continuador da obra. Então parece que essa explosão de milagres na época deles era justamente para mostrar o valor dos profetas para as pessoas daquele tempo. O segundo grande momento, e esse é uma explosão de curas, é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é uma explosão de curas. Jesus vai em uma cidade, levam todos os enfermos e ele cura todos. Então é um negócio fantástico, fantástico. Jesus faz 3 ressurreições. E além de curas, e expulsa demônios. Então, na vida de Jesus há uma explosão de curas. A pergunta é, por quê? Por que tantas curas que Jesus realiza? É claro, primeiro, porque ele é bom e ele abençoa os doentes. Primeira coisa, motivo, porque ele é bom, mas ele tem o poder para isso, para fazer as curas. É um poder que ele tem. Mas também tem um objetivo com essa explosão de curas em Jesus. E o objetivo nos é dito por João, capítulo 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Então Jesus fez muito mais do que o que os evangelhos contam. Mas veja a conclusão de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, estes
foram escritos para que vocês creiam. Então, os milagres de Jesus tinham como objetivo chamar a atenção do povo para que eles cresçam em Jesus. Esse por isso que Jesus faz tantas curas, para que o povo preste atenção nele, o povo ouça seus ensinos, o povo creia nele quando ele morre na cruz para salvar a humanidade. O terceiro grande momento é dos apóstolos, logo em seguida da vida de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos que estavam com ele continuaram seu ministério e eles também fizeram curas, não tanto quanto Jesus, mas fizeram muitas curas ali. E um desses apóstolos, o apóstolo Paulo, que fez muitas curas também. Paulo chegou a ressuscitar um moço que tinha morrido quando caiu de uma janela, e Paulo fez muitas curas. E ele explica o porquê dessas curas que ele fez. Ele diz assim, Romanos 15, 18 e 19, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então, veja bem, os milagres que os apóstolos realizaram, eles tinham uma finalidade. A finalidade era fazer com que o Evangelho tivesse um acesso mais fácil às pessoas. E assim aconteceu. A partir dos milagres que eles fizeram, muitos eram atraídos a Cristo, ouviam o Evangelho e criam no Evangelho. Não é que assim o milagre os levou a crer no Evangelho. Não, o milagre chamou a atenção para o Evangelho e para Cristo. O que os converteu não foi o milagre, o que os converteu foi o Evangelho. O Evangelho de Jesus. É isso que converte uma pessoa. Não é milagre que converte pessoa. É o Evangelho. Há casos de muita gente que assim diz assim, se Deus curar minha mulher, se Deus curar meu filho, eu vou me converter. Aí Deus cura a mulher, Deus cura o filho, e ele não se converte coisa nenhuma. Eram só promessas vazias. Mas Deus fez a cura. E Deus sabia que ele não ia crer por causa da cura. Deus sabia disso. Deus não é tolo. Mas Deus fez a cura porque Deus é bom. Porque Ele quer o bem daquela pessoa naquele momento. E Deus faz. Então, não são curas que levam alguém a Cristo. É o Evangelho, a pregação do Evangelho, aquilo que o Evangelho diz que leva uma pessoa a Cristo. O que é que na palavra de Paulo fica claro? Que as curas existiram para que o Evangelho alcançasse mais, mas só com essa finalidade. Não é que assim os que curavam podiam fazer cura a qualquer hora que queriam. Não, haviam objetivos bem específicos nisso aqui. Meus papéis caíram aqui, gente. Vamos lá. Aí tem os textos da Bíblia em que fala dos dons na igreja. A cada um, 1 Coríntios 12, 7 a 10. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, e dons aqui está no plural, dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. Paulo separa dons de cura de dons de operar milagres, interessante. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. São dons que o Espírito Santo dá ao povo de Deus para a edificação da igreja, para a pregação do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Agora, qual é o problema? O problema é que esse texto que fala sobre dons de cura está apenas em 1 Coríntios 12, nessa parte e um pouco depois também no capítulo. Não aparece em nenhum outro lugar. Então, veja, a gente não sabe o que Paulo realmente queria dizer com esse negócio de dons de curar, ou dons de operar milagres. Nós não sabemos. Paulo só coloca as palavras aí. Mas a gente não sabe o que exatamente ele quer dizer quando fala de dom de curar.
Então, tá aqui na Bíblia, tá, mas está de um jeito que a gente não sabe o que era efetivamente isso. Nós estamos há 2000 anos de Paulo, a gente não sabe o que ele queria dizer com estas palavras exatamente, com esta lista de dons que ele coloca aí. A gente tem uma ideia, mas quem garante que a nossa ideia é a que Paulo estava pensando? Quem garante? Por exemplo, os dons de curar, da qual Paulo fala, eles eram vitalícios de uma pessoa ou eles eram momentâneos? Em determinados momentos você tinha dom de cura, em outros não. Não sabemos, ele não diz. E o Paulo, ele acaba, em outros lugares, ele não explica isso aí. Então, para nós, quando a gente lê dons de cura, a gente fica, aqui na Bíblia, na incerteza. O que é isso? Nós não sabemos. Nós sabemos que o Espírito dá dons. Dons para quê? Para abençoar as pessoas, para fazer a igreja ser edificada, para levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Tudo bem. Agora, especificamente quais são esses dons, a gente não sabe, não. A gente não sabe, não. E veja esses dois textos em que o apóstolo Paulo cura e não cura. Veja bem. Atos 28, 8. Seu pai, é o pai de um homem que os recebeu depois de um naufrágio. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Veja, Paulo tinha o dom de curar. Ele curou um monte de doentes de uma ilha. Um monte. E fez isso orando, impondo suas mãos. Muito bem. Agora veja o que ele diz, o que Paulo diz em 2 Timóteo 4,20. Ele diz assim: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Veja, em um lugar ele cura todo mundo. Numa outra situação, ele disse: eu deixei Trófimo doente. Ora, se Paulo tinha o dom de curar, e Trófimo era um discípulo dele, alguém que ajudava ele na missão, por que ele não curou o Trófimo? Por quê? Se ele tinha o dom de curar, era a coisa mais fácil, ele orava e impunha as mãos, mas Paulo diz, deixei Trófimo doente em Mileto. O que parece é o seguinte, quando é para que o evangelho se espalhe, Paulo cura todo mundo de uma ilha. Mas quando não tem esse caráter, Paulo não tem o que fazer, o sujeito está doente, fica doente, ele não cura, ele não consegue curar, ele não pode curar. Deixa doente. Quem é que vai, então, tratar do Trófimo que está doente? Os médicos. E lembra que no grupo de Paulo tinha um médico, Lucas. E eu creio, pessoalmente, que esse médico cuidava dos doentes, curava os doentes, porque era médico. E Paulo curava doentes de uma forma milagrosa quando necessário para a pregação do Evangelho. É assim que eu acredito. É assim que eu creio, quando se fala de curas. Agora, vamos para os dias de hoje. Saímos da Bíblia, vamos para a atualidade. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho o dom de curar, eu faço cura. Vem aqui na minha igreja, vem aqui no meu terreiro, vem aqui no meu lugar, aqui onde eu fico, na minha sede, e eu vou curar aí todo mundo que vier aqui, todo mundo que tiver fé, eu vou curar. Será que isso é o dom de curar de 1 Coríntios 12, que eu li, o texto? Eu penso que não. E eu vou dizer para vocês o porquê. E ao dizer isso, eu digo que, sinceramente, não acredito nesse negócio de alguém que diz que eu tenho o dom de curar. Não acredito. Agora eu vou dizer por quê. Primeiro, estas pessoas que dizem que cura, onde é que elas fazem as curas delas? Sempre na igreja deles, no lugar deles, onde eles estão. Ou seja, as pessoas têm que ir até lá, né? E lá é que elas vão ser curadas, segundo essas pessoas. Por que lá?
Por um motivo, eu acho assim interessante, porque lá também se recolhem ofertas. Porque assim, como é que eram as curas na Bíblia? Na Bíblia era em qualquer lugar. Era na rua, era tudo na rua. Não tinha igreja. Ah, Jesus fez algumas curas na sinagoga. Sim, mas porque ele estava lá e o doente estava lá. Aí ele fez. Mas a maioria, a grande maioria das coisas de Jesus era tudo na rua. Ele fazia na rua, na casa das pessoas. Ele ia lá e ele curava na casa das pessoas. Às vezes a pessoa estava na casa dela e de longe, sem ir lá, Jesus ordenava a cura e a pessoa era curada lá na casa dela. Então, esse negócio de dizer, eu só curo na minha igreja, para mim é estranho. A Bíblia não diz isso. Se tem o dom da cura, cura em qualquer lugar. Segundo, a quem pertence a honra? Toda vez na Bíblia que há uma cura, a honra é de Jesus. Por exemplo, Pedro e João curaram um coxo no templo. Aí, quando deram a explicação para os líderes judeus acerca da cura, eles disseram assim, no nome de Jesus, este foi curado. Veja, eles não chegaram e disseram, nós, Pedro e João, curamos este homem. Não, eles disseram, no nome de Jesus, ele foi curado. A honra era de Jesus. E hoje? Hoje, a honra é dos homens. Porque eles dizem assim, vem aqui que eu vou curar você. Vem aqui que a minha oração é forte. Vem aqui que a minha oração chega no céu e Deus atende. A honra é da pessoa hoje. Eu não acredito nisso. Terceiro, se uma pessoa, olhe bem o que eu vou dizer para você, se uma pessoa tem o dom de curar, por que ela não cura todo mundo? Por exemplo, se essas pessoas têm o dom de curar, que proclamam assim, por que elas não vão em hospitais e curam todo mundo que está no hospital? Por quê? Às vezes a pessoa não tem fé. Gente, no hospital você acha que a pessoa não vai ter fé? Os doentes são as pessoas que mais têm fé em termos de cura, de desejar a cura. Por que elas não vão em hospitais e curam? Por que elas não vão nas casas de pessoas pobres e curam aquelas pessoas que estão deitadas em camas? Por que elas nunca fazem isso? Veja, nunca fazem isso. Só ficam nas igrejas deles. Por que não fazem isso? Imagine o seguinte, agora eu vou fazer uma proposta a você. Imagine que você descobriu que tem o dom de curar, tá? Você orou uma vez, a pessoa ficou boa. Orou com outra, ficou boa. Aí, eu tenho o dom de curar, porque toda vez que eu oro fica bom. Toda vez, eu tenho o dom de curar. O que é que você faz? Você abre uma igreja e diz, vem aqui todo mundo? Ou você vai até as pessoas que estão doentes na casa delas e você cura elas de graça? E você, se elas são muito pobres, você até leva um arroz para elas, um dinheirinho, alguma coisa para ajudá-las, porque eles são pobres, precisam se alimentar depois, né, de curá-los. Mas assim, eu faria isso. Se eu tivesse o dom de curar, eu iria em tudo que eu soubesse que é gente doente e curaria. Assim, numa boa, de graça. De graça. Se a pessoa quisesse me dar alguma coisa, eu não aceitaria, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é que eles não curam todo mundo, se tem o dom de curar. Porque eles dizem, eu tenho o dom de curar. Por que não cura todo mundo? Quarto, eu acho que essa gente está muito atrás de riquezas materiais. Os famosos, que tem também os que não são famosos, né? Os famosos que curam hoje são milionários. É certo isso? É justo isso? É correto isso? Sinceramente, acho que não. Jesus foi milionário? Alguns apóstolos foram milionários? Buscam riquezas materiais. Há histórias de pessoas, e isso eu ouvi de um pastor, a mulher levou, o pai pediu, né, no lugar de uma dessas igrejas que curam, o pai
de cadeira de rodas, pediu, filha, me leva lá em tal lugar, cura. A filha disse, pai, eu não acredito nisso, não vai dar certo, mas filha, eu acredito, eu quero que você me leve. Ela levou o pai. Aí passou lá pela cura e tal, muita gente disse, foi curado, foi curado. Aí o pai dela não. Aí pegaram os líderes lá, pegaram algumas pessoas que não haviam sido curadas e disse, olha, a fé de vocês está muito pouca para curar. É interessante isso, né? Quer dizer, quando não funciona, a culpa é sempre do doente. A fé do doente que é pouca, né? Quando não funciona. Quando funciona, é eles. Aí ela levou então, aí eles disseram, vocês precisam dar uma oferta de fé. Cobraram R$1.000. Era na época do cheque ainda. Então ela fez lá o cheque de R$1.000 e ela fez, não porque ela queria, o pai pediu. Filha, faz essa oferta. O pai pediu e ela fez a oferta. Ela não acreditava. Mas ela disse assim, como é que eu ia dizer não para o meu pai? Aí o meu pai fica pior depois, o que meu pai vai dizer para mim? Na hora que eu te pedi, você não fez, por isso eu não consegui ser curado. Ela diz, então, por causa do meu pai, eu dei aquele dinheiro. E, conclusão, o pai dela não foi curado. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 10:8. Presta atenção nesse texto. Curem os enfermos. Jesus está falando. Curem os enfermos. Aos apóstolos, no caso. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Você está entendendo o que Jesus falou? Se você vai curar alguém, de graça você recebeu o dom da cura. De graça você dá a cura. De graça. Jesus está falando, viu? Não é pastor Watson, não. É Jesus. De graça recebestes o poder de curar os enfermos. De graça dai. Quinto, para mim, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos. E Ele ama e ouve a todos os filhos. Independente se o filho anda bem ou anda mal. É filho, Ele ouve. Quando esses pastores oram, esses homens oram, pedem a Deus, eu creio que Deus ouve. Mas Deus ouve também quando eu e você, e aquela irmãzinha que senta lá no fundo da igreja, anônima, mas que é uma mulher de oração, quando ela ora, Deus está ouvindo a oração dela. Eu não acredito em oração forte de determinada pessoa. Eu acredito na oração. Na oração. E não acredito que Deus tem filhos prediletos. Eu oro e Deus responde. É por mim. Uma vez eu assisti uma dessas pessoas que ele disse na televisão, gente. Ele disse, não, que quando eu oro, Deus responde porque a bênção passa por mim. Ele falou isso. Não acredito nisso. Isso é uma bobagem. Deus responde orações do seu povo. Deus não tem filhos prediletos. Não tem. E 6. Uma advertência de Jesus. Mateus 7, 22 e 23. Preste atenção nessa advertência. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, presta atenção agora, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Jesus falando. Aí Jesus continua. Então eu lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus falando. Eles curaram muita gente no nome de Jesus.
Em nome de Jesus fica curado. Em nome de Jesus você está bom. Em nome de Jesus pare de tomar remédio, pare de fazer tratamento médico, porque você já está curado. Eles disseram isso. Aí Jesus diz a eles, ó, é Jesus quem diz a eles, gente, nunca conheci vocês. Fizeram um monte de milagre com meu nome, mas eu nunca conheci vocês, eu nunca tive parte com vocês. Para longe de mim. Você pensa que é simples assim? Usou o nome de Jesus, está tudo bem? Não é não. Não é não. 7. Jesus, novamente ele, eu amo Jesus, que ele é claro demais. Jesus ensinou o caminho para os doentes. Ele disse assim, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Primeira parte aí. Não são os sãos que precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. O que Jesus está ensinando? Quando você estiver doente, você tem que procurar quem? O sujeito que faz cura milagrosa ou você tem que procurar os médicos? Segundo Jesus, os médicos. Tá certo que conseguir médico no Brasil de hoje é difícil. Precisa ter dinheiro, né? Infelizmente. E o SUS demora um tempão. Mas a ordem de Jesus é, você está doente? Procure um médico. É isso que Jesus está orientando todos nós. Os doentes precisam de médicos, diz Jesus. Assim deve ser. Pastor Watts, você não acredita em cura milagrosa? Acredito. Acredito e já vi. Muitas. Cura sim. O médico desenganar, dizer não tem mais chance e a pessoa, através da oração de todo o povo de Deus, de toda a igreja, a pessoa ficar boa, se levantar, ir para casa e viver sua vida. Acredito sim em cura milagrosa, sem dúvida. Mas tem algumas verdades sobre isso que eu acredito. Primeiro, Deus é soberano nas questões de saúde e de morte. Tantas vezes eu orei por pessoas, pela saúde delas, e elas acabaram morrendo daquele problema pelo qual orei. Quantas vezes? Porque é Deus quem determina a hora da gente sair desse mundo. É Ele. E você pode orar o que quiser, se Deus quiser. Não, fulano de tal vem agora para me ver. Você pode orar quando quiser, a vontade de Deus é que é feita. Deus tem esse poder sobre vida e sobre morte. Segundo, Deus atende orações, inclusive orações pedindo cura. Acredito sim. Deus atende orações sim. Agora, Deus atende orações, presta atenção, do povo de Deus que ora. Não acredito em ungido, em pessoa que tem, não. Mas quando o povo de Deus, as pessoas simples, oram, Deus atende orações e cura. Outra coisa. Normalmente, Deus vai curar pelo uso da medicina. É esse o caminho de Deus para curar. Então, quando alguém é curado porque conseguiu um médico, fez um tratamento, Deus estava nisso aí. Deus abençoou tudo. E a pessoa ficou curada. E a vontade de Deus foi feita através do trabalho médico. Nisso eu acredito. Agora, quando Deus quiser fazer um milagre, Ele faz. E glórias sejam dadas a Ele. E que a pessoa aproveite bem o milagre para servir a Deus e amar a Jesus. Se algum dia eu ficar doente, eu vou seguir o conselho de Jesus. Eu vou procurar médico. E eu aconselho isso para você. Tá bom? Essa é a minha opinião. Essa é a minha palavra. Creio eu e procurei ir na Bíblia para basear a minha palavra e olhar a minha realidade também. Você fica à vontade. Se você dizer, não, isso aí não serve para mim, isso aí é algo que eu nem quero saber, porque eu já fui em tal pastor e fui curado, eu já fui em tal guia e fui curado. Então eu acredito neles. Fica à vontade.
fique à vontade, a vida é sua, você faz se você quiser. Mas eu penso desse jeito sobre o dom de curas. Tá bem, minha gente? Deus abençoe a todos.